basicamente são sinais que me preocupam, não que, por exemplo, eu deixe de acreditar em continuação de alta. O que me preocupa são várias altcoins estão perdendo tendência de alta contra o Bitcoin, tá? Então o pessoal vai falar, não, mas então agora é hora de comprar. Não, calma lá. A gente tem que olhar cada caso a um caso. Por quê? Porque algumas quedas em algumas altcoins foram extremamente agressivas. Foram extremamente agressivas, tá? Então a gente tem o seguinte. Bom, logo de cara, nós temos a segunda semana de engolfo de baixa do preço, tá? O ponto positivo, nós temos a média 14 ainda apontada para cima. Então a média 14 está apontando ainda para cima. Supostamente, o mercado está acumulando para continuar subindo. Beleza. Mas nós temos esse detalhe aqui, ó. Esse engolfo de baixo e esse engolfo de baixo. Isso aqui é um topo, tá? Neste momento, por enquanto, faltam ainda 3 dias e 3 horas para fazer o fechamento do gráfico semanal. Então, enquanto não fechar o gráfico semanal, a gente não tem uma clareza se o mercado vai conseguir defender essa região de 92 e tal. Acontece que, se a gente pegar o gráfico diário, tá? Vocês vão ver que nessa acumulação, né? Essa acumulação que nós estamos vivenciando, nós temos aquilo que me parece ser uma tentativa do mercado fazer reversão, tá? Esse é um sinal extremamente perigoso, porque isso aqui geralmente, se ele perder esse suporte aqui de 92, o preço rapidamente vai buscar os 78, totalizando uma queda de, deixa eu pegar aqui, 30% no Bitcoin, tá? Então se a gente pegar e dobrar o valor aqui dessa acumulação, né, ele busca liquidez lá embaixo, o preço vai fechar gap, o gap está aberto aqui em 78 a 82, tá? Ele fecharia o gap, nós teríamos uma queda um pouco mais bruta, tá? Geralmente essa queda não acontece logo agora, geralmente, tá? Agora a tendência é o mercado fazer um pullback aqui. Só que no momento que acontecer esse pullback, ele não pode perder a média 8 e a média 8 cruzar com a 14, se a média 14 semanal. Se a média 8 diária cruzar com a média 14 semanal, ainda nessa acumulação, a gente vai ter uma grande correção. Enfim, essa correção, então, a gente não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer amanhã, se vai ser daqui a uma semana, se vai fechar o gap logo agora. Acontece que nós temos essa região aqui, esse gap aqui, ele é a nossa maior ameaça. Pois bem, o grande problema foi que, com a correção de 15% do Bitcoin, no total, né, eu achei que as altcoins também iam corrigir, por exemplo, 20%. Pô, mas teve altcoin que está corrigindo 30% em um dia. Isso é muita coisa, tá? Então a gente tem uma manipulação, é lógico que isso acontece com bastante frequência. O setup de sobrevenda do gráfico de 4 horas não está funcionando, ou seja, ele está fazendo uma reversão. Toda vez que ele entra no setup de 4 horas, eu geralmente compro, mas ele não está entregando mais alta. Então são coisas que me chamam a atenção, né? A movimentação do mercado recente também, antes do pivô, né? Ela repete. Então a gente tem esse tipo de movimento, né? Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Esse topo aqui é igual a esse topo aqui. Então a gente tem uma repetição de movimentação, claramente feita por robôs de alta frequência, robôs de institucionais, que buscam fazer a busca de liquidez. Por isso que nesse ponto aqui não é bom você se alavancar, tá? Você não operar alavancado durante o arame farpado. Eu chamo isso aqui de arame farpado porque literalmente parece um arame farpado, né? Nós temos várias movimentações de alta e de baixo num ciclo lateral. O pessoal fala, não, mas é só comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. Ah, se fosse fácil assim. Ah, se todo mundo não perdesse dinheiro na lateralidade, né? Eu até comentei comentei com os membros hoje mais cedo, como é que você encontra um mercado de arame farpado, né? Geralmente você primeiro começa com um triângulo simétrico, o mercado liquida bilateralmente, depois de liquidar, ele faz um movimento falso de alta, faz um movimento falso de baixa, e aí geralmente ele continua a tendência de alta anterior. Se não fosse o gap de 78, tá, eu estaria um pouco mais tranquilo. Mas como a gente está fazendo topos e fundos descendentes agora, enquanto testamos pela milésima vez esse suporte, a minha preocupação é a perda desse suporte. Se a gente perder esse suporte,
se a gente perder esse suporte, a gente vai ter a queda do tamanho desse comprimento aqui. Porque como vocês estão vendo, isso daqui é um espelho dessa parte aqui, só que o lado direito é como se fosse um espelho mesmo. Então o preço ele está aqui, ou seja, a gente pode ver ainda alta até aqui esse ponto, 99 mil, né, 100 mil de novo, e antes dele perder. É praticamente um espelhão, né, ele está repetindo aí o movimento. O que me incomoda, tá? Média 8 apontando para baixo, altcoins derretendo numa força, assim, absolutamente muito mais forte do que o Bitcoin. Pouquíssimas altcoins estão sustentando a alta, ou sustentando essa lateralidade junto com o Bitcoin. É o caso da Mantra, é o caso da Sui. Então a Mantra está lateralizando, a Sui está lateralizando em topo, não conseguem cair tanto, acompanha um pouco o preço do Bitcoin. O meu problema maior é este daqui, Ethereum contra Bitcoin. Já deveria ter estourado, não consegue romper. Então, isso daqui, para mim, é ainda uma, vamos dizer assim, uma dúvida que eu tenho. Porque a gente já está completando 3 anos em que o Ethereum não ganha do Bitcoin. Mas não consegue nem se valorizar por mais de uma semana. Ele fica no máximo uma semana e depois já perde para o Bitcoin de novo. Perde o Bitcoin de novo. Claramente, neste ciclo, pelo menos até agora, até o momento que eu estou gravando, né, pode ser que isso mude na semana que vem e tal, o Ethereum está uma merda. Então, claramente, o Ethereum está uma bosta. Tá certo? Eu só perdi Bitcoin segurando Ethereum. Então, o problema não é você ter Ethereum e o Ethereum lentamente valorizando. O problema é o quanto você perde em Bitcoin. E agora, recentemente, que é uma das coisas que me preocupa, é a Solana. Solana é o token mais forte, era o token mais forte desses últimos 2 anos, né? Você pega ele agora... Deixa eu só ver se eu tenho aqui. É que eu tô com um teclado diferente aqui. Só o SDT barra BTC. Ou vamos botar só o BTC. Pronto. Só contra Bitcoin. Tá? Olhando a média 14, percebam que desde dezembro de 2023, a Solana ela não consegue subir tanto quanto. Não consegue subir mais que o Bitcoin. E isso é ruim. Porque se eu estou especulando a altcoin que mais está sendo falada depois de Bitcoin nesse ciclo, na parte, pelo menos nas mídias sociais, significa que, porra, por que ela não está conseguindo superar mais o BTC? Tá? Ela está há 1 ano sem conseguir superar o Bitcoin mais. Praticamente, às vezes ela ganha do Bitcoin, às vezes ela perde, fica nesse lenga-lenga. Isso daqui é 1 ano semanal, né? É 1 ano de semanas. O problema é, essa semana, ela está tentando fazer pivô de baixo contra Bitcoin. E aí isso me chama a atenção. Por que isso está acontecendo? Por que a Solana já está apanhando um pouco para o Bitcoin, né? Estou falando de hoje. Não estou falando que se amanhã ele romper, eu vou dizer assim, agora acredito que a Solana pode ganhar força. Estou falando de hoje, tá? Hoje, 9 de janeiro, ele está tentando mostrar um pivô de baixa para mim da Solana contra o Bitcoin. E aí, numa situação dessa, graficamente falando, vale a pena eu me arriscar a segurar a Solana para perder Bitcoin? Eu acho que não. Por quê? Porque a exemplo do Ethereum, eu acho arriscado. Tá bom? Eu acho arriscado segurar Solana e não perder dinheiro com Solana, mas deixar de ganhar dinheiro com Bitcoin. Porque se a Solana perde valor para o Bitcoin, significa que o Bitcoin se valoriza mais forte do que a Solana. E é assim que está sendo no último ano. Tanto é que isso está acontecendo com o Ethereum há 3 anos. E isso é inédito, porque nos outros ciclos que eu vivi, o Ethereum subiu muito mais forte do que o Bitcoin. E agora o Ethereum não consegue vencer o Bitcoin. Tá? Então essa é a grande dúvida, né? É a grande dúvida. Será que esta semana a gente vai concluir um pivô de baixa abaixo do... Porque aqui ele inverteu. Isso aqui é uma inversão de tendência. Então eu tenho que ser bem claro e objetivo. É uma inversão de tendência. Mas eu acredito que amanhã vai voltar a subir porque o ciclo de altcoin season vai começar na semana que vem. Não sei. O que eu estou falando é agora o que eu estou enxergando. Que é o pivô de baixa da Solana contra o Bitcoin. Se esse pivô vai se manter, não vai se manter, não faço a mínima ideia. O que eu quero dizer, nesse ciclo, pessoal, claramente o Bitcoin está muito mais forte que as altcoins por um longo período de tempo, perdendo apenas para poucas altcoins. Perdeu apenas para Mantra e também perdeu apenas para Sui na questão dos últimos 12 meses. Tirando isso, o Bitcoin ele foi soberano em relação a todas as altcoins. Ou seja, não se prova mais uma vez que você ter só carteira de altcoins, você perde Bitcoin e você também não consegue ganhar muito dinheiro. Tá? Então essa é a bosta. Esta é a bosta.
tá? Quem tá com lucro, geralmente é quem comprou Bitcoin até dia 5 de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, tá bom? E basicamente é isso, tá? Então, assim, vamos esperar para ver se ele tem dias melhores, mas essa semana, pelo menos esta última semana agora, tá? Fazer com esse pivô abaixo da média 14, na minha visão, um pouco preocupante. Não é ainda assim absolutamente preocupante porque não há motivação, não há motivos para a Solana não voltar a subir. Só que hoje o mercado de altcoins tem que segurar. Tá? Então se tu pega o total 3 aqui do mercado de altcoins, também está tentando fazer topo duplo, né? Tentando fazer um topo duplo no gráfico semanal. E eu falei para vocês, Augusto, quando que você começa a ficar preocupado com uma reversão majoritária de tendência? Topo duplo semanal. Se o topo duplo semanal acontece em janeiro, fevereiro, metade do ano ou final do ano, eu não sei. Eu só sei que quando a gente está enxergando o topo duplo semanal, como a gente está enxergando agora no mercado de altcoins, a gente tem que ficar um pouco mais ligado. A gente tem que ficar um pouco mais... A gente tem que... Eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir e eu não estou falando também o que eu quero ouvir. Eu queria ouvir o contrário. Eu queria ouvir, cara, realmente não tem nenhum topo duplo semanal aqui, mercado em acumulação vai voltar a subir. Aqui, tirando, salvo a nossa média, 14, que está apontando para cima ainda, o que eu quero dizer é que o risco de inversão do mercado está grande nas altcoins. E isso significa que as altcoins elas podem derreter não apenas 50%, mas elas podem derreter 80%, tá? Então, o que me assustou também foi a quantidade de dinheiro que eu perdi segurando Pendle, de desvalorização. Então, a Pendle simplesmente fez uma queda de 30% em uma semana. Logo seguida de umas 3 semanas anteriores, ela já perdeu 40%. Isso, para mim, são barras de reversão, não são barras de continuação de tendência. Tá? Isso aqui, para mim, o tamanho dessa barra vendedora, conjunto com essa barra vendedora, elas são barras maiores do que as barras verdes. E quando as barras verdes aparecem, elas aparecem tímidas. Então, eu tenho que ser bem sincero, cara. A Pendle parece que está tentando fazer uma reversão de tendência. Tá? Esse aqui é o ativo que eu mais perdi dinheiro hoje. Seguindo de desvalorização. Né? Falando em desvalorização. Tá? Não pense que, por exemplo, eu sou um macaco velho que eu não perco dinheiro com o mercado. Claro que a gente perde dinheiro com o mercado. Quem não perde dinheiro com o mercado, esquece. Tá? Tá mentindo pra você. Todo mundo perde dinheiro no mercado temporariamente, todo mundo ganha temporariamente no mercado também. E todo mundo que entra mais tarde acaba pegando bastante esse derretimento inicial, que é um pouco assustador. Né? Principalmente, essa é a pica. Tá? Eu já dei minha opinião algumas vezes nesse canal. E isso aqui que também tem que levar em consideração, tá? Média do RSI dourado apontando para baixo. Topo mais baixo do que o topo anterior no RSI. Lá no preço, tá? Topo igual ao topo anterior. Tá? Se essa barra não tiver uma semana de compra forte, é bem possível que Pendle não suba mais. Tá? Desse topo aqui. Porque isso aqui é um topo duplo semanal. Isso aqui é um topo duplo semanal que está aparecendo para nós aqui. Tá bom? Então a gente tem acumulação ainda? Tem, mas é mais provável que o preço ande em uma direção mais extensa, né? Uma direção mais extensa. E fique mais estável o preço. Então não é um ativo que vai dar, tipo assim, aquele retorno tão grande assim, entendeu? Esse é o BO, né? E aí eu pensei ontem assim, cara, eu vou esperar para amanhã para ver se o mercado vai dar uma melhorada. E o mercado não melhorou, o mercado piorou, né? Então, por exemplo, Pendle perdeu a média 14 semanal apontando para baixo. É um cruzamento, beleza. Isso aqui vai ser uma resistência. Pendle só vai voltar a subir se passar 5,22 agora. Se ela não passar 5,22, ela não volta a subir tão cedo. Então, eu chutaria o seguinte, tem que esperar para ver agora se a Pendle volta a subir 31% em uma semana para ver se dá uma recuperada. Beleza. Então, show de bola, tá? Eu sei que o pessoal romantiza muito, né? Ah, não, porque é o ciclo de alta e tal, esse caralho. Eu também, muitas vezes, romantizo, admito, porque eu já vivi alguns ciclos de alta, mas nós temos que ser racionais, tá? Nós estamos enxergando padrão de reversão de tendência majoritária em diversos altcoins. Ponto. Estou aqui para dizer isso.
Se cada um quer fazer uma coisa diferente, quer ficar dolarizado, quer ficar segurando a compra, compra e segura, aumenta as posições, beleza. Mas o que eu estou falando não é uma coisa que todo mundo quer ouvir. O que eu estou falando é, eu estou enxergando uma reversão majoritária de tendência. Tá? Eu estou respeitando que ele está perdendo topos anteriores, semanal, fazendo topo duplo. Topo duplo. Vai ficar assim até o final de semana? Não sei. Tô gravando numa quinta-feira, não num domingo. Então eu ainda não sei como vão ser os próximos dias, se o derretimento vai continuar ou não. O que eu posso dizer é que na fase que nós estamos, esse tipo de queda aqui é anormal. Ela não é uma queda normal. Tá? É uma queda fora do normal. É uma queda que foge do controle, porque o que acontece? Foi mais forte do que eu estava esperando. Para a Pendle se salvar, ela não pode perder esse fundo aqui anterior. Então ela não pode perder os 3,86. Se ela perder 3,86, ela vai entrar em um ciclo de baixa dela. Ela vai entrar em uma tendência de baixa. Tá? Então, por enquanto, ela está ainda safe. Se ela se manter e não perder este fundo anterior aqui. Se ela perder este fundo anterior e invadir essa região aqui, novamente ela vai sangrar um pouco mais, tá? Vai sangrar um pouco mais. Eu acho que o mercado de cripto, principalmente de altcoins, ele está morrendo. É diferente. A minha opinião ela é completamente diferente de outros profissionais que analisam gráfico também e mercado. Eu acho que o mercado de cripto ele está tão inchado de altcoins que as altcoins elas não conseguem manter altas, tirando umas 3 ou 4 altcoins como a Mantra, a Sui, que foram as mais, e a Virtual, que foram as mais fortes do ciclo agora. Nós não temos nenhuma que consegue manter uma sustentação de alta. Nem a segunda maior altcoin consegue manter essa alta. Esse é o problema. Certo? Essa é a parada. A gente não tem nem o segundo maior token, o segundo maior cripto, não consegue superar e passar os $4.000 mais. É uma coisa impressionante. E o problema maior do mercado não são os youtubers malditos que não sabem de nada. Esse é o menor dos problemas. O maior dos nossos problemas é a natureza do mercado cripto, onde nós temos 2,4 milhões de tokens. Tá? Malditos youtubers. Né? Culpa dos youtubers essa queda. A gente tem 2,4 milhões de tokens. Tá? São 780 corretoras. O dinheiro, ele existe, ele está no mercado. Só que ele está muito diluído nessas 2,4 milhões de moedas. E aí a pergunta que eu vos faço. Eu vivi praticamente 3 altcoins season. Tá? Já vivi 3 altcoins season. Será que nós vamos ter altcoins season? Com 2,4 milhões? Ou não? Será que nós vamos ter dinheiro suficiente para empurrar alta? E será que os tokens que nós estamos comprados vão ser os selecionados pela maior parte do mercado para eles subir? O que eu estou achando é o seguinte, esse ciclo do Bitcoin, o Bitcoin ele vai sair mais forte do que as altcoins. Pelo menos agora, por enquanto, eu estou pensando nisso. Eu estou pensando que dessa vez é diferente. Dessa vez, as altcoins não vão subir como elas subiam nos ciclos passados e o Bitcoin vai sair mais fortalecido do que as altcoins. Por quê? Essa questão das altcoins vem me incomodando nos últimos meses. Eu já falei que eu acho que que as altcoins é um mercado de bomba atômica, porque existe cada token novo que surge que chama a atenção e daqui a pouco surge outro token que chama a atenção, aí outro token que chama a atenção, ou seja, tu nunca consegue manter estável um token que está sequencialmente em tendência de alta por muito tempo. Algumas altcoins elas têm altas de 3, 4 semanas. Né? O mercado está muito diluído. E sobra para poucos tokens crescimento. Né? Só essa semana a Solana está perdendo 10%. Deixa eu ver. Ethereum 7%. Bitcoin 5%. Pelo menos por enquanto, né? Cara, eu achava que a gente já tinha passado essa fase. Eu achava que o mercado, que o Bitcoin ele ia lateralizar do jeito que ele está fazendo. E que as altcoins iam conseguir
subir, porque isso aconteceu nos ciclos passados, mas agora não. Agora não. Agora as altcoins, por enquanto, só servem para a gente criar conteúdo. Top 5 criptomoedas para ficar rico hoje. E aí a gente fala 5 moedas que a gente acha que vai. Você pega os conteúdos ali, meus mesmos shorts de tokens que eu estava apostando em 5x, 10x, teve eles que não chegaram nem a 2x. Porque é muita altcoin, entendeu? É muita altcoin. Também outra parada que eu tô vendo é que o dólar está se valorizando e o dólar está em tendência de alta. Isso também faz as altcoins sofrer um pouquinho mais, né? Porque nós estamos comparando shitcoin com dólar, né? Shitcoin com shitcoin. Então, a alta do dólar pressionada pela não corte de juros antes antecipado pelo Banco Central americano, está alterando também a liquidez do nosso mercado, das altcoins, certo? Mas uma coisa que eu sempre repito, nesse mercado só Bitcoin presta, o resto nada presta, tá? O Ethereum ele é uma repetição de coisas que já existem no mercado tradicional que já não funcionam e que funciona para poucos, tá? Essa é a grande verdade. Se vocês querem ouvir a verdade, eu estou falando a verdade. O Ethereum é uma repetição do que já existe no mercado tradicional, só que com um problema maior. A gente tem o mercado agora com mais, vamos dizer assim, mais moedas lixo sendo criadas ao infinito do que moedas estatais lixo sendo emitidas. Tá bom? Então, essa é a grande questão. Beleza? Então, a gente tem, pelo menos agora por enquanto, né, o que está acontecendo é um sangramento temporário das altcoins, mas eu acho que é mais vinculado à quantidade excessiva de altcoins, algum medo futuro e também dólar se valorizando. Então, dólar disparando de preço, se valorizando. E a condição macro é de que não vai ter mais corte de juros como antes estava sendo precificado, então pode ser que, por conta dessa expectativa futura, o mercado comece a ficar um pouco receoso de alta, tá? Então nós temos basicamente tokens que estavam entregando forte alta, apanhando um pouquinho e sofrendo um pouquinho. Alguns tokens, inclusive, estão mudando de tendência principal, como é o caso da Saga. A Saga estava em tendência de alta até alguns dias atrás. Isso aqui era uma alta. Isso aqui era uma alta, lateralização para continuar subindo. Pois é, Saga acabou agora de mudar de tendência. Agora ela está com a média 14 apontada para baixo, média 8 gráfico diário apontando para baixo também. O melhor ambiente para estar exposto em altcoins agora, pessoal, é esperar o Bitcoin sair dessa condição lateral. Amanhã eu estava com a expectativa de comprar algumas altcoins e por conta dessa mudança de tendência em várias altcoins que está acontecendo, eu decidi esperar e vou segurar um pouco para ver o que eu vou comprar. Se eu vou só comprar Bitcoin, se eu vou esperar ele cair um pouco mais. Porque amanhã eu estava com a expectativa de comprar mais 2 altcoins. E eu decidi, hoje mesmo, por conta dessa queda, eu decidi, cara, eu vou dar uma segurada. Por quê? Porque se o Bitcoin realmente fizer um topo duplo semanal já agora, a queda vai ser forte, tá? E a maior preocupação não é com o Bitcoin, porque eu sei que o Bitcoin no longo prazo ele volta a subir, isso é tranquilo, é importante até usar esses períodos para comprar mais e acumular. O problema é as altcoins. Se elas entrar em ciclos de baixa, muitas dessas altcoins não vão voltar mais, né? Então tem que ver, perguntaram ali se deve vender todas as altcoins. Não, tem que ver cada altcoin. Se a tua altcoin entrar em tendência de baixa, vale a pena vender, na minha opinião,